Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão, pessoal? Pessoal, hoje eu quero trazer aqui a minha indignação, né, e o meu repúdio ao atual presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Esse presidente que muita gente tem deixado de seguir ele e de dar apoio a ele. O Lula deu entrevista não, ele estava num determinado lugar aí, né, se comunicando com o povo, seus compassos estavam lá, e ele pegou o microfone, começou a falar, e uma das falas dele foi: eu hoje estou muito triste com a notícia que eu recebi dos Estados Unidos. Observe bem, Lula diz: eu hoje estou muito triste com a notícia que eu recebi dos Estados Unidos. E qual é essa notícia que deixou Lula triste? Qual é essa notícia que abalou o presidente Luiz Inácio Lula da Silva? É simplesmente a notícia de que os Estados Unidos classificou o Comando Vermelho e o PCC e demais facções brasileiras como terrorista internacional. Grupos terroristas. E observe bem, Lula nunca quis, nunca desejou, nunca foi do âmbito dele enquadrar essas facções como terrorista. Lula sempre defendeu bandido. E não vem aqui dizer que não, porque aí você está sendo incoerente, está sendo burro, desculpe a palavra, e idiota. Mas essa é a realidade. Eu nunca vi, tivemos vários desastres naturais no Brasil, tivemos várias assassinas, né, no país, em vários estados, cidades inteiras sendo dominadas por traficantes, bairros inteiros sendo comandados tanto pela galera do Comando Vermelho como do PCC. Eu nunca vi o Lula chegar e dizer: eu estou triste porque eu estou vendo a população, o cidadão de bem, sendo dominado pelos criminosos. Nunca vi. Eu vivi para ver isso. Um presidente vir a público dizer que está triste porque os amigos dele do crime foram classificados como terroristas. E ainda dizer, chamar os nossos bandidos, nossos criminosos, né, de terrorista. Nossos não, Lula. Seu. Se você apoia bandido, é um problema seu. Se você quer ir para o inferno, é um problema seu. Se você quer destruir essa nação, aí sim é um problema nosso, que a gente não vai apoiar, não vai aceitar isso. Lula, eu perdi 2 irmãos meus para o mundo do tráfico. Jovens, novos, tá? Eu perdi 3 sobrinhos meus para o mundo do tráfico. E morreram cedo, todos eles cedo, jovens, em idade de 14, outro 16, outro 19, o mais velho tinha 26 anos. Perdi 5 parentes para o mundo do crime e para a morte, que hoje não está mais em nosso meio. Sabe quem foi que sofreu? Foi nossa mãe. Foi a mãe deles, o pai, a família, que não queria isso para eles, mas infelizmente é o resultado de quem se envolve com o crime, é o resultado de quem entra para o mundo do crime. Agora, nesse exato momento, quantas mães estão chorando, desesperada, porque alguém bateu na sua porta e disse: teu filho acabou de falecer. A polícia matou em confronto. O traficante rival foi lá e matou teu filho. O bandido assaltou teu filho em cima da moto, deu um tiro na cara dele para levar o telefone celular. Nem perguntou, cadê o telefone? Já foi atirando e roubou. Quantos pais e família agora estão desesperados
porque o filho está entre a vida e a morte na UTI, na CTI de um hospital, outros presos atrás das grades, apanhando. E você, como governante desse país, em vez de ter classificado isso muito antes para ajudar a população, não. Você vem dizer que está triste, porque mexeram com seus filhos, com seus meninos. Porque a única classe que Lula se enquadra hoje no Brasil e chama de meus eleitores e filho é a classe do LGBTQI+, a classe dos negros não LGBTQI em um geral, porque tem muito LGBTQI que não se enquadra com Lula, que não é de esquerda, a classe dos negros verdadeiro está do lado do bem e da direita, mas tem uma classe aí que se vitimiza demais e que fica sendo enganado com a fala do Lula e achando que Lula defende eles e não defende. A classe das feministas, né, que querem ser homem, querem ser igual a homens e não são. E a classe dos bandidos, só. Né, sem contar os pedófilos, porque é essa turma que o Lula defende. Com unhas e dentes, pode olhar. Matar um deles, a turma do PT, a turma dos direitos humanos, vem a público defender e dizer que mataram um cidadão de bem. E não foi. Agora, se um trabalhador morrer no trabalho, se um trabalhador morrer em assalto, se um filho de um trabalhador, se um filho do bem for assaltado, morrer, estrupado, desquartejado e mataram, você nunca vai ver alguém do PT se manifestar em favor daquela família. Porque eles não defendem o bem, eles defendem o mal. E o único lugar no mundo onde a esquerda é demoníaca, satânica, digo sem medo de errar, porque eu vi um especialista falando isso essa semana e eu concordo, é no Brasil. Porque a esquerda de outros países é diferente da esquerda que a gente tem aqui. Na Austrália é esquerda. Pergunte-se lá, eles defendem bandido como aqui defende. Pergunte-se lá, eles não trabalham para todos em comum. A própria China está aí. A China é comunista, mas pergunte-se o lado deles comunista. Não trabalha em geral para todos. Se eles andam matando, condenando as pessoas e defendendo só um time, como defende a esquerda do Brasil. E tantos outros países aí afora. Está me entendendo? Existe país europeu que tem lá gente que é de esquerda, mas entende o que é defender as coisas certas no momento certo. Diferente da do Brasil, que foi ensinado a defender o bandido e ser contra o cidadão de bem. No Brasil, a esquerda foi ensinada a matar, destruir o empresário e defender o trabalhador. Quantas empresas estão fechando e saindo do nosso país agora e indo para outro país? Por causa de quem? Por causa justamente da administração do Lula, que bota a corda no pescoço dos empresários. Quantas famílias que estão saindo da sua casa para ir morar na rua, porque o bandido chegou e disse, saia ou morre. E aí eu te pergunto, cadê o Lula? Cadê o PT para defender essas famílias? Então, eu trago aqui o meu repúdio, e digo para vocês sem medo de errar, Lula nunca me representou. Lula nunca me representou e nunca me enganou. O Lula usa a desgraça para se locomover na política. Ele mente para você. Quantas as vezes o Lula mentiu para os nordestinos e mente até hoje? Eu vou fazer transfusão de água para levar água, quem fez foi o Bolsonaro. Eu vou trazer indústria, empresa para cá. Aí agora, uma grande empresa, o Grupo Mateus, fechou 28 lojas. Sabe quanta família vai passar necessidade de estar passando agora? 6.600 e poucas famílias ficaram desempregadas. Cadê o Lula? Aí ele acha que botar essas pessoas no Bolsa Família para ganhar R$600 é o necessário? Enquanto essas famílias não ganhavam isso, ganhavam muito mais? E aí eu te pergunto, é esse governador que você defende? Por que não? Eu rejeito esse governador e digo para vocês, Lula precisa ser derrotado, o PT precisa sair do poder para a gente ter paz e esse país crescer e ir para frente. E você pensa da mesma forma?
Se você pensa, comente, curta esse vídeo, compartilha